Olha que interessante, né? Isso já nos leva aqui a um texto que está em 1 Timóteo 5, versos 8, que diz assim, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ei, apóstata. Então aqui, dentro desse texto, o contexto que Paulo está explicando, esse conselho, dando esse conselho a Timóteo, é de viúvas que queriam ser inscritas, né, como viúvas e serem sustentadas pela igreja, mas Paulo está falando assim, ela não tem filhos, ela não tem netos, ela não tem seus familiares, por que vão sobrecarregar a igreja, sendo que a própria família que tem que cuidar? Então a maior responsabilidade dessa pessoa é a família. Uma vez que a família está vendo a pessoa passando um problema e não ajuda, então ele é pior do que infiel e ele negou a fé. Então a responsabilidade da casa, da família, é da própria família. Então, quando você aplica isso a um pastor, como um pastor quer ser? Ninguém conseguirá ir longe com uma casa fraca. Ninguém vai longe. Aí eu pergunto, como esse pastor está em cima do altar, né? Eu sou casado há 20 anos. É 20 anos de amor. Eu quero falar aqui ao vivo, aqui, Suelen dos Anjos Silva Santos. I love you. Eu te amo. Eu não posso falar que eu sou um homem de Deus, eu não posso falar que eu sou um bom marido. Não são as minhas palavras que têm que me louvar. Sim. São os membros que congregam comigo, são umas ovelhas que seguem eu, são a minha esposa que está comigo aqui presente, que caminha comigo. Como disse Davi no Salmos 26, julga-me, Senhor, segundo a minha sinceridade. Então, quando você encontra, o Léo, um texto de 1 Pedro, olha o conselho do pastor Pedro, o apóstolo Pedro. Maridos, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, dando honra à mulher sendo o vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, se você está na liderança da igreja, mas você tem um convívio ruim com a sua esposa, você trata mal ela, a sua casa, a sua família, a Bíblia diz que Deus não ouve a sua oração. Se Deus não ouve a sua oração, como que é a sua pregação? O que você faz? Sendo que o pastor é aquele intermediador. O ministério do pastor, conforme Atos 6, versos 4, é perseverança na palavra e na oração. E se ele tá ruim com a esposa, a Bíblia diz que Deus não ouve a oração dele. Aí eu pergunto, como que ele vai pastorear essa igreja? Sim. Ele pode conseguir a fama diante das pessoas, ele pode conseguir ir ludibriando ali. Mas vai chegar uma hora, foi a carta que Deus mandou para a igreja de Sardes. Pastor, você tem fama de que tá vivo, mas para mim você tá morto. Meu Deus. A igreja de Laodiceia achava que era rica, não faltava nada. Deus falou, para mim você é uma desgraçada, miserável, cega, pobre e nu. Essas expressões para você é dura, tá na Bíblia, Apocalipse capítulo 3, meu irmão. Eu aconselho que você compre de mim colírio, porque você tá cego espiritual. Para você ver a vergonha da sua nudez, a ausência de santidade. E essa é a igreja. Vomitar-te-ei da minha boca. Então tem muitos, como o Jesus bem disse, né? Que esse é o evangelho que confronta. Esse evangelho. E Jesus disse que às vezes são lobos devoradores que vêm até nós, certo? Que tem o lobo devorador, que é uma pessoa mal intencionada, e tem muita gente que tem uma boa intenção, Léo, mas às vezes ele tá com tanto amor pela igreja, com tanta dedicação, e ele esquece do quê? Da família. Da família, porque às vezes a esposa vai fazer uma crítica. Sabe quando eu comecei a mudar? Eu comecei a mudar porque eu cheguei um dia e falei assim, amor, se Deus me levasse, você continuaria na igreja? Ela ficou me olhando assim, ela não respondeu. Eu falei, eu tô errado. Eu tenho que recalcular a minha rota. Então, quem era eu? Eu era um cara muito dedicado, eu fazia tudo. Eu tava em tudo, não faltava em nada. Festa de família, não vou, que é culto. Vai ter um churrasco, eu não vou. Vai ter um retiro, eu tenho um retiro da igreja, eu não posso, mas hoje é aniversário meu. Ela me mostrou uma foto do menino, do nosso filho Samuel, que é o baterista lá na igreja. Tem 15 anos, meu baterista. E ela mostrou essa foto. Você lembra dessa foto? Eu falei, eu acho que eu lembro. Você não lembra, você não tava. Porque eu tava todo dia na igreja. Aí eu era do grupo de louvor. Falei, amor, olha, o culto começava às 6 da tarde na época. Eu chegava, na época eu não era o pastor sênior, né? Eu era um dos pastores de uma denominação. E eu chegava às 5 da tarde, que eu falei, sou músico, eu tenho que ensaiar. Às 6 horas começava a ceia acabava às 9h30. E quando acabava às 9h30, eu falei, eu tenho que conversar com algumas pessoas aqui. Calma aí, meu amor. E ela indo com a criança, dentro do carro. Quase 4, 5 horas dentro de um carro.
no culto, depois terminava, ficava no carro, vamos embora, tô cansada, calma aí, tem que conversar com um. Quantas salas pastorais a gente ia, deixava os nossos filhos lá dentro da igreja para aconselhar um casal, todo mundo embora, e nossos filhos lá, às vezes, dormia no banco da igreja. Aí foi quando eu parei, eu falei, cara, eu tô errado. Os bastidores que ninguém vê. Ninguém vê. Aí foi quando eu falei, meu amor, eu quero mudar. E foi quando aí eu comecei, eu falei, cara, eu preciso ouvi-la. Então eu mudei a minha rotina, eu mudei o meu trajeto, eu mudei a minha maneira de pastorear, eu mudei a minha maneira de fazer igreja. E tudo isso também foi através de quando eu fui para um seminário teológico. Quando eu fui estudar a Bíblia, eu fui entender o que é ser igreja, o que é ser um cristão. Tem muito religioso, infelizmente, dentro da igreja. Aquele religioso tá todo dia dentro do culto. É aquele fariseu que bateu no peito e falou assim, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, dou dízimo de todas as coisas. Eu não sou como esse pecador, mas o publicano nem ousava, falava, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus ouviu a oração daquele pecador. Você entende? Então foi aí que eu reavaliei e eu entendi que não tem como eu chegar longe se eu não tiver um bom lar. Então a minha esposa, ela exerce um papel significativo. Nós somos uma só carne, né? Estamos 20 anos, é 20 anos de amor, se esforçando. Então a gente tem um diálogo maravilhoso, a gente conversa, a gente cuida de casais, retiro de casais, eu tenho discipulando casais todo mês. A gente entendeu que se eu construir uma igreja sólida na família, acabou. Não tem como essa igreja dar errado. Meu